Boa noite. Meu nome é Thaís, eu sou psicóloga formada pela Uniacademia e hoje eu trabalho na clínica, né? Trabalho na psicologia clínica, faço pós-graduação na terapia cognitivo-comportamental. Agradeço o Paulo pelo convite e agradeço o Flávio, né, Almeida. O Flávio foi um dos meus primeiros pacientes na Uniacademia, no estágio, e depois que eu me formei, a gente continuou o contato, né, Flávio? E abriu essa porta para a gente estar aqui, para a gente estar falando sobre isso. Eu espero que essa noite seja uma noite agradável para todos. A gente preparou tudo com muito carinho. E eu queria só dar um pontinho sobre o Flávio, né? Eu falo que ele foi o meu paciente que me ensinou a ser psicóloga. Que eu dava o A para ele e ele me entregava o Z. Então, assim, ser psicóloga do Flávio foi muito fácil, né? E hoje eu estou aqui me sentindo honrada por ele, pelo Paul. E trago também essa pessoa maravilhosa, que é a Cleriana, minha amiga. Além de psicóloga, também é minha amiga, minha companheira. Ela vai se apresentar agora. Olá, boa noite. Boa noite. Meu nome é Cleriana, eu sou psicóloga clínica, igualmente formada pela Uniacademia, mas na época que eu estudava lá ainda era acesso. Sou das antigas. Eu sou pós-graduada em saúde mental, com ênfase em álcool e drogas, né? E tenho pretensão de fazer essa pós que ela está fazendo também, mas vamos deixar isso para algum outro momento, né? Queria agradecer ao Projeto Sol e ao Paul pelo convite, né, da oportunidade de a gente poder estar aqui falando com vocês. Né? Eu estou vendo aqui que a gente tem um público bem diverso, né? Pessoas de várias idades e tudo, né? Então vamos tentar passar aqui a palestra de uma forma tranquila, para que vocês possam entender. Sintam-se à vontade para interagir, vocês podem me parar, me fazer pergunta, não entendeu, pode questionar, ou se tiver alguma história, algum adendo para contar também, fica à vontade, tá bom? É bem legal quando a gente fala, mas a gente também ama quando o público interage. O tema que nós vamos abordar aqui hoje com vocês é felicidade e bem-estar. Alguém tem alguma ideia do que seria isso? O que vocês entendem por felicidade e bem-estar? As duas andam juntas? Sim, verdade. Voltou. Muito bom. Acho que você gostar daquilo que você já tem e viver feliz daquilo que você ainda almeja. Interessante. Você valorizar o que você possui e não ficar só olhando o que você ainda não tem. E por isso eu vou deixar de querer mais. Claro, com certeza. Ambição, uma dosezinha de ambição na vida é importante, com certeza. Não é que a gente vai deixar de querer, não é que a gente vai deixar de correr atrás, né? Mas gostar do que já está na nossa mão também é importante. Pode falar. Eu acho que felicidade ela é pessoal. É um projeto pessoal. Então não dá para a gente pegar a felicidade de uma outra pessoa e dizer assim, olha, você tem que ser igual a ele para ser feliz. Cada um vai construindo com seus traços. Podem existir projetos de felicidade parecidos, mas nunca iguais. Eles são individuais, do meu ponto de vista. Sim, está correto. É bem por aí mesmo. O que faz você feliz pode não me fazer feliz. O que faz o outro feliz pode ser que aquilo para mim não faça sentido nenhum. Tem algumas pessoas que elas ficam muito felizes quando estão na academia. Se você me mandar para a academia, eu vou ver aqueles equipamentos lá e vou olhar para eles e pensar, esse equipamento de estrutura chinesa. Sabe? Eu não gosto daquilo. Sem falar que eu acho super monótono, sabe? Fazer a mesma ficha o tempo todo e aí para fazer exercício físico, o que eu arrumei? Artes marciais. Você imagina uma pessoinha desse tamaninho aprendendo luta. Enfim. É uma opção, E Pilates também é interessante, mas assim, tem pessoas que vão para a academia e adoram. Eu recomendo bastante para os meus pacientes, a questão da atividade física, mas a atividade física, você pode sair para fazer uma caminhada, você pode pedalar. Tem que ser prazeroso. Exato, tem que ser prazeroso, ela está correta. Você tem que procurar alguma coisa que te dê prazer em fazer. Se você for, sei lá, para caminhar, mas não gosta, se for para academia, mas não gosta, não faz sentido. Você vai obrigado e vai chegar uma hora que você vai acabar largando.
né? Então, realmente é legal procurar atividades que sejam prazerosas e que você aguente levar elas a longo prazo. Pode passar os slides também. Pode passar. Então, a gente vai falar um pouquinho para vocês aqui sobre psicologia positiva. Né? A psicologia positiva, ela é um ramo da psicologia que é relativamente recente, né? Que ele ainda está em pesquisa e tudo, mas ele é um ramo bastante científico, bastante embasado. Né? A psicologia, né, no início dela, quando ela foi pensada, a psicologia é uma ciência relativamente nova, ela tem tipo 60 anos de existência, coisa assim. Não é que nem a matemática, a medicina, que são ciências milenares, né? E aí, no início, a psicologia ela tinha um viés muito de promoção de saúde e de prevenção de doenças. Né? O psicólogo se preocupava em orientar as pessoas antes que elas adoecessem, né? E de também melhorar a qualidade de vida e tudo. Só que aí aconteceu uma coisa muito chata, chamada Segunda Guerra, né? Que deu realmente assim, um dano muito grande no mundo. E a psicologia teve que se preocupar em cuidar dessas pessoas que participaram dessa guerra, né? Tanto os civis que ficaram envolvidos no conflito, tanto quanto os soldados que voltaram de lá. E aí a psicologia ficou com um padrão muito mais curativo, né? E paliativo do que necessariamente na promoção de saúde. Só que no mundo que a gente vive hoje em dia, que é um mundo mais tranquilo, né, voltou-se a ter, né, esse olhar mais para a prevenção, né, e promoção de saúde, que é basicamente o que a gente está fazendo aqui e o que o Projeto Sol faz muito bem. Né? E a saúde, ela é um todo. Né? Eu vi aqui que eles falaram, né, que vocês têm reiki, que vocês têm corte de cabelo, aurículo também, auriculoterapia. Então, assim, todos esses cuidados, né, são importantes, porque a nossa saúde, ela é um todo, né? É a saúde do corpo, né, a autoestima, um bom corte de cabelo, a gente sabe que melhora a autoestima, né, mulherada? Quem não gosta de ir num salãozinho ali, dar uma corzinha no cabelo e tudo, né? Então, isso faz um bem danado. Então, assim, aqui no projeto, o ser humano é cuidado como um todo, né? Você tem cuidado, né, espiritual, você tem cuidado, né, da parte física, né? E a psicologia está se acordando para isso também, né? Da parte da promoção de saúde, não ficar mais só preocupada de não, vou ficar lá no meu consultório esperando alguém adoecido me procurar. Né? Não necessariamente que a gente vá fazer dessa forma de engano. Pode passar por isso. Ela está aprendendo a mexer nos controles, gente, foi mal. Bom, a psicologia positiva, ela foi criada pelo Martin Seligman, eu acho que deve ser essa a pronúncia, desculpa, não sei. Seligman, né? Isso. Né? E essa psicologia, ela tem como embasamento a ideia de que pensamentos negativos são aprendidos, né? A gente tem, né, padrões de pensamentos que são o que a gente chama na psicologia de pensamento automático. Sabe aquela coisa assim, de você está se arrumando para uma festa, você está lá no espelho com aquele vestido bonitão e tal, com aquela maquiagem toda certinha, aí você olha e fica, nossa, será que vão gostar de mim? Será que eu estou bonita? Alguém já teve isso, assim? Já se sentiu assim? Trocar 3, 4 vezes de novo, né? Sim. Trocar 3 ou 4 vezes de roupa, realmente. Isso acontece bastante. Né? Ou senão um homem... acontece. Ou senão um homem está lá, né, prestes a fechar um negócio e ele fica lá todo ansioso. Nossa, será que vão me levar a sério? Será que eu vou conseguir fechar? Será que aqueles homens vão me ouvir? Né? Isso que a gente chama de pensamento automático. Eles vêm na nossa cabeça, a gente gostando ou não, e a gente não tem muito controle sobre eles. Né? Então, assim, se dá para o nosso cérebro criar pensamentos negativos, nesse sentido, para deixar a gente ansioso, né? Esses pensamentos, eles são realmente o que eu costumo chamar de gatilho de ansiedade. Imagina como se a gente tivesse uma lareira e cada pensamento desse fosse um facho de lenha. A cada pensamento desse que você tem, vai aumentando a ansiedade, porque você vai jogando mais lá dentro. Deu para vocês entenderem? Bom, o que seria felicidade? Algumas pessoas no início já me deram a visão delas, certo?
Na visão da psicologia, seria qualidade ou estado de feliz, estado de consciência plenamente satisfeita, satisfação, contentamento e bem-estar, né? Que seriam um resumo básico. Claro que assim, tem umas correntes da psicologia que falam que felicidade dá para definir, tem outras que falam que não dá, né? Mas ambas as correntes estão certas de algum modo, né? Como ele falou, a felicidade é pessoal, né? E tem umas correntes que acreditam que não, se eu fizer tudo certinho, do jeito X, do jeito Y, eu vou ser feliz. Né? Essa receita está certa até um certo ponto, o cara que fala que também não dá para definir também tá. Pode passar. Para o ser feliz não tem receita de bolo. Vocês já viram um livro de autoajuda? Quem já leu algum aí? Todo mundo já deve ter lido, né? Então, o livro de autoajuda, ele é legal. Oi? Passou a onda. Passou a onda, né? Sim, na época que tinha bastante disso. Esses livros de autoajuda, não que eles não sejam úteis de modo algum, porque aquilo ali a gente tem que entender que é um relato pessoal. Vamos supor, sei lá, que uma pessoa... A Rita Lee, ela escreveu um livro, né? A Rita Lee, ela tinha transtorno bipolar, até onde eu vi ela falar numa entrevista. Então, ela passou ali a experiência dela com transtorno bipolar. Vai funcionar para todo mundo? O que ela viveu? O jeito que ela fez? Não. Pode ser que alguma pessoa que tenha transtorno bipolar leia o livro da Rita e ache alguma coisa ali que sirva para ela? Sim. Né? Mas não vai funcionar para 100% dos casos. Né? Então, a gente, quando lê esse tipo de conteúdo, a gente tem que ter isso em consciência. E é o que o nosso amigo ali falou. Né? A receita de felicidade de um não é a mesma da minha. Igual no caso de nós mulheres. Uma mulher que casa, tem filhos e desiste da carreira, ela pode ser feliz? Assim? Pode. Uma mulher que decide não se casar, focar na carreira e trabalhar pra caramba, ela pode ser feliz? Ambas podem. Não tem jeito errado, não tem jeito certo. Você só precisa viver de acordo com o que você acredita. Né? O que realmente faz uma pessoa ficar infeliz é ela ir de encontro, né, ou ir contra ao que ela queria para a vida dela. Né? Uma mulher que, sei lá, de repente não queria se casar, se casou por uma circunstância ou por uma pressão familiar. E aí chega um momento que ela tem que desistir da carreira. Essa mulher provavelmente vai ficar frustrada. Em algum momento pode ser que ela se torne uma pessoa infeliz. Né? Do mesmo jeito, de uma mulher que queria se casar, que tinha um sonho de ter família, que é o caso de uma amiga minha, ela sofre com ansiedade e depressão porque ela queria muito ter uma família, ela queria muito ter um companheiro, mas não foi possível para ela. Né? Então, assim, a felicidade é individual. Né? E é necessário que a gente vá atrás do que é importante para a gente, não para o outro. Né? A família, o pai, a mãe, os amigos, não são eles que vão viver a nossa vida e também não são eles que vão pagar o preço das escolhas que a gente tomar. Vocês entenderam isso? Sim, sim. Perfeito. O real tem suas partes de sombra. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, a gente tem a necessidade de estar feliz o tempo todo. Quantas de vocês aqui são mães? Opa! Quantos de vocês aqui são pais, têm filhos? Ok. Ter filho é bom? Ser mãe é bom? Ser pai é bom, senhores? Sim. É bom o tempo todo? Não. Imaginei. Né? Dá trabalho, com certeza. Eu não dei muito trabalho para minha mãe, porque eu era meio quietinha, mas assim... Mas dá preocupação, com certeza. Né? Quantas noites a pobrezinha ficou sem dormir porque eu resolvi viajar para São Paulo para fazer um curso. Né? Então, assim, a gente vê muito com essa coisa da maternidade, da paternidade, alguns influenciadores na internet que passam uma coisa que é irreal.
Às vezes a mulher ali acabou de ter filho, ela tá com o filhinho ali no braço, toda maquiada, toda arrumada, e falando, nossa, ser mãe é maravilhoso. É mesmo? A gente sabe que não. A mãe fica com olheiras, como ela falou. A mãe ganha peso. A mãe fica com o corpo inchado. Algumas mulheres vão ter bastante, estria, celulite, decorrência dessa gravidez. Mãe não dorme. Mãe não tem tempo para pentear cabelo, para escovar os dentes. Dormir, então, é um esporte que você não vai praticar tão cedo, né? Então, assim, ser mãe é bom? Mas vai ter as partes que não vão ser tão boas. Principalmente quando a princesa ou o príncipe se tornarem adolescentes. Alguém lembra dessa fase aí do filho? Como é que foi? Aborrecente, pois é. O filho confronta, o filho discute, às vezes você sonha uma coisa para o seu filho, o filho vai lá e faz o extremo oposto, Então, assim, é importante a gente entender que ser feliz 100% do tempo com alguma coisa, mesmo que seja algo que você goste muito, não vai ser possível. Quem trabalha, quem tem uma profissão, todo dia de trabalho é bom? Não, tá longe, Então, assim, a gente precisa ter essa consciência, que mesmo algo muito bom, vai ter um dia ou outro que não vai estar tão legal. Pode passar para isso. A gente tem aqui um videozinho que a gente vai tentar passar, que se chama Tirania da Felicidade. Aí depois do videozinho a gente vai conversar com eles. Pode ser assim? Ok. A gente está vivendo um tempo da tirania da felicidade, assim como do sucesso pleno. A gente tem que ser feliz o tempo todo. A gente tem que mostrar essa felicidade, obviamente, o tempo todo, inclusive nas redes sociais. A gente precisa manter uma aparência diante das pessoas. E cria-se, então, uma não sociedade feliz. Uma rede social de pessoas que são incapazes de lidar com as suas próprias frustrações. Elas caem num processo de negar os seus erros, as suas tristezas, as suas angústias e colocam sorrisos plásticos no seu rosto. Porque elas têm uma obrigação insana de mostrar felicidade nas redes sociais para as pessoas que estão lá seguindo elas. Isso rouba toda a energia das pessoas. É uma coisa impossível, porque ninguém é feliz o tempo todo. Ninguém ganha o tempo todo. Bom, o que vocês conseguiram aprender nesse videozinho? Tem alguma coisa ali que vocês se identificam? É a realidade da vida, Atualidade. Nem sempre a gente acerta. Sim, não dá para ganhar todas. E infelizmente nas nossas redes sociais, eu estou vendo aqui que tem um público que é um pouco mais velho. Vocês ficam no Facebook, Instagram, essas coisas assim, ou não muito? Mais ou menos, assim, eu sou mais velha, sabe? Eu tenho 36 anos, então eu comecei muito no Facebook, Instagram eu aprendi por obrigação, por causa de divulgação de trabalho e tal. Mas, assim, nessas redes sociais, e até mesmo em roda de amigo, que eu lembro que quando eu era mais nova, o meu pai me levava para jantares na casa de um amigo rico dele e as pessoas contavam muita vantagem. Não, porque eu ganhei a joia tal do meu marido, porque o meu filho está estudando na faculdade, não sei o quê, que ele vai fazer intercâmbio. As pessoas só contam a parte boa, nas rodinhas sociais, nos churrascos, nas festas de família, mas a briga que teve não conta. O dia que, quando vai postar ali um pratinho de comida na rede social, o dia que comeu sushi, um sashimi, um japonesinho, a gente posta. O dia que você comeu algo com couve, a pau, Então, sim, a gente tem muito essa coisa, E a gente também só posta quando a gente vence, Se conseguir um emprego legal, você posta, ou conta para os amigos, Mas, assim, às vezes que, sei lá, você tentou uma prova de concurso e não passou, você não vai querer contar, Então fica parecendo, quando você vai em reuniões sociais ou quando você mexe nas redes, que todo mundo só ganha e você que é o único que perde,
né? Todo mundo vence, todo mundo sempre consegue tudo e você nada, né? E não é por aí. É porque na rede social eu escolho mostrar o que eu quero que o outro veja. Eu não vou mostrar o dia que eu tô bonita de vestido, toda maquiada, eu vou postar uma foto. O dia que eu tô de pijaminha dentro de casa com o cabelo desarrumado, essa aí a gente não vai mostrar, né? Então, assim, é bem complicado, né, hoje em dia. A gente ter essa obrigação de ser feliz, de vencer o tempo todo. E a vida não é assim. A gente vai perder e é da vida. E é só perdendo, às vezes, que a gente aprende. Vitória não ensina nada pra gente. São as derrotas que fazem a gente rever o que a gente está fazendo, a gente entender quem a gente é como pessoa e o que é preciso para melhorar. Certo? Pode passar para isso. Sua infeliz busca. Então, eu não sei se algumas de vocês já se sentiu assim de querer buscar a felicidade de todo jeito e quando não consegue obter fica chateado. Já aconteceu isso com alguém aqui? Né? Então, assim, essa busca ativa pela felicidade, muitas vezes ela vai causar ansiedade, né? A felicidade, eu acho que quanto menos eu penso sobre ela, menos expectativa eu crio. E quanto menos expectativa eu crio, mais eu relaxo. E quando eu fico relaxada, eu vou ficar serena. E um dos parâmetros da felicidade é a serenidade. Eu vou usar um exemplozinho aqui meio básico, mas acho que dá para entender. Vocês já foram para o cinema com uma expectativa imensa sobre um filme? E chegou lá, na hora que vocês viram, nossa, que filme horrível, eu joguei dinheiro fora, socorro. Já aconteceu isso? Aí já teve vezes que você está lá no shopping com seu esposo e tudo, vamos ver um filminho? Vai com expectativa zero. Olha lá um filme que está em cartaz, acho que isso aqui dá para ver, porque a gente acabou de jantar aqui, a gente faz aquele tempinho da janta, depois é para casa. Aí você sai do cinema, poxa, que filme bom. Mas por que o filme foi bom? Porque você não criou expectativa. Não, o pessoal fala, cria tudo, cria galinha, cria porco, cria cachorro, cria gato, mas não cria expectativa não. Não faça isso com você. Né? E outra coisa também que essa tirania da felicidade costuma fazer com as pessoas é fazer a gente negar a realidade. Né? Muitas vezes a gente vou dar um exemplo aqui de relacionamento, acho que é mais fácil de todo mundo se relacionar. Às vezes a gente está namorando uma pessoa, relacionamento não tá legal, tá tendo briga direto, não tem respeito, não tem cumplicidade, não tem companheirismo, mas a gente pensa, poxa, vai mudar, vai melhorar. Tem muita gente que queria ter um relacionamento e não tem. E eu aqui reclamando. Né? E aí a gente acaba deixando de enxergar uma realidade de algo que não está bom, que não está funcionando, para poder manter aquilo. Né? Então, assim, não vale a pena você negar a realidade em busca de uma felicidade efêmera. E tem essa questão da nova culpa, né? Do querer ser... Quando a gente quer muito ser feliz e não consegue, isso pesa. E aí você fica, a culpa é minha. Eu não fui feliz porque eu não consegui. Se você ficar ouvindo papo de coaching, então aí que danou mesmo. Né? Eles falam, não, só depende de você. Que para você ser feliz, é só você querer, é só pensar positivo. Não, não é isso. Tá? Se você cair nessa, você vai entrar numa negação com os seus sentimentos. Não, pode passar por isso. Você vai acabar negando os seus sentimentos, né? Negando os sentimentos ruins que a gente tem, que são naturais, né? E esses sentimentos vão voltar depois e não vai ser bonito. Né? Então, assim, a noção da positividade tóxica é que os pensamentos positivos têm que estar acima de tudo. E a gente não vai conseguir ser positivo o tempo todo. Vai ter vezes que a gente vai fraquejar mesmo, que a gente vai ficar ansioso mesmo, e é isso. Né? Não precisa ficar assim o dia inteiro. Né? Deixa o pensamento ficar ali um tempinho. Depois de um tempo, te dá aquela sacudidela na cabeça, tipo, chega. Preciso fazer minhas coisas. Né? Ali está falando uma frase do Freud, que é o seguinte: as emoções não expressas nunca morrem, elas são enterradas vivas e saem
de piores formas mais tarde. Então, assim, se a gente ficar negando a tristeza, se a gente ficar negando a ansiedade, se a gente ficar negando o medo e outras coisas em prol do eu tenho que ficar feliz o tempo todo, esses sentimentos, consequentemente, vão aparecer em algum momento e eles vão aparecer de uma forma tão forte que eles vão acabar engolindo você. Né? Então, por favor, não façam isso. Né? Entendam que até mesmo sentimentos ruins têm sua função. Alguém de vocês aí já assistiu aquele filminho do Divertidamente? Aquele filme da Pixar? Vocês conhecem? Sim. Quem não conhece, vale super a pena. Isso daria até uma palestra extra da gente falar sobre isso. Mas no filme tem uma menina que ela tá triste. E ela engole a tristeza dela o filme inteiro. Né? Ela tenta mascarar com uma alegria e tal. E os pais não percebem que a menina tá mal. Se ela tivesse deixado aquela tristeza dela transparecer, os pais veriam que ela estava precisando de ajuda. E teriam ajudado ela muito mais rápido. Quando você esconde o seu sentimento, você não deixa as pessoas saberem o que você está sentindo, principalmente quando for coisa negativa, você não tem ajuda. E uma das funções da tristeza é as pessoas entenderem que você precisa de colo. E a tristeza também informa para a gente quando tem coisa errada na nossa vida, quando tem algo que precisa mudar. Se eu pego essa tristeza e mando ela ficar quieta, como a menininha faz no filme o tempo todo, você perde essas duas funções. Então, assim, a alegria é bom, mas não o tempo todo. Pode passar por isso. Positividade tóxica também tem a ver com comparações injustas. Vocês já se compararam com alguém? Vocês fazem isso? Eu faço. Às vezes eu faço. Só que tem umas comparações que não são justas. Por exemplo, você acabou de se formar. E aí você vai se comparar com um cara que está com 20 anos de profissão. É justo com você? Exatamente. Então, assim, tem comparações que são boas. Quando eu vejo, por exemplo, um ex-professor... Eu tinha uma professora minha que eu admirava muito ela, que ela era... Hoje em dia ela dá lá na Federal. Eu olhar o exemplo dela e pensar, poxa, eu vou estudar, eu vou fazer uma pós, eu vou fazer um mestrado, eu vou publicar artigos, porque um dia eu quero chegar onde ela está. Isso é positivo. Porque eu olhei o exemplo de uma pessoa que eu admiro, não é uma questão de inveja, é uma questão de, ok, eu quero correr atrás para poder ir ali também. Isso é positivo. Agora, eu me comparar com uma psicóloga que já tem 30, 40 anos de formação, eu não estou sendo justa comigo. Entende? Sugestões para pensar positivamente. Às vezes você está triste lá, você está mal chateada, a pessoa não fica triste não. Aí como o meme ali do cachorrinho, né? Pronto, não estou mais triste. Só porque você falou. Oi? Só uma coisa que me veio na cabeça. Uma vez a pessoa me ensinou a diferença entre otimismo e esperança. O otimista é aquele cara que acredita, eu vou ter um pensamento positivo e alguma coisa mágica vai acontecer na minha vida. O esperançoso, ele sabe que ele tem uma dor, que ele tem um problema, ele vai procurar alternativas para aquilo, mas ele vai manter um estado de espírito, apesar da dor, construtivo na perspectiva de buscar essa felicidade mesmo com dificuldades. É isso mesmo, está corretíssimo. Né? A perspectiva do seu amigo está super correta. Né? Isso também, às vezes, quando a gente vira para uma pessoa, não fica triste não, você também está invalidando o sentimento daquela pessoa, porque se ela está triste, ela tem um motivo para estar daquele jeito. Então a gente como, né, amigo, esposa, mãe, filho, a gente sempre ouve, você está triste, me conta, o que aconteceu? A pessoa vai ficar muito mais feliz do que se você virar para ela simplesmente, fica triste não, sabe? É mais acolhimento, né? Para você não invalidar o sentimento de quem está lidando ali contigo. Pode passar, Thaís. A gente tem aqui também a questão que atrapalha bastante a felicidade, pessoas que são viciadas em drama. Vocês já viram alguém assim? Uma pessoa que sai de uma confusão para outra, mal resolveu um problema, já está procurando outro para a cabeça? Né? Essas pessoas já, muitas vezes, né, vêm de lares que tem briga constante, ou que às vezes presenciam até mesmo agressão entre pai e mãe. E aí essas pessoas começam a achar que briga e discussão é normal.
E tem gente que, além de achar normal, começa a achar isso excitante, começa a achar que isso é bom, né? E não consegue viver sem isso. Tem um paciente meu que ele veio de um lar dessa forma e todo namoro que ele arruma, se não tiver briga para ele, tá chato. Né? Então, assim, isso é muito complicado quando você cria dessa forma, né? Esse vício, ele vai afetar a sua qualidade de vida, porque ele vai te drenar, ele vai te cansar e você não vai ter energia para trabalhar, para estudar, para nada. Né? Então, assim, se você vive num contexto assim, se você procura esse padrão de relacionamento, procura ajuda. Isso não é normal. Isso não é normal viver brigando com o marido, isso não é normal viver brigando com os filhos. Claro que, assim, vai ter uma rusguinha, né? 100% sem briga não existe, mas o tempo todo também não está legal, né? Então, assim, você viver mergulhado num mar infindável de crises e brigas não é saudável. Pode passar por isso. Todo excesso esconde uma falta. Alguém conhece essa música do Frejá? Né? Quando você fica triste, que seja por um dia e não o ano inteiro. Sim, então, essa música acho que é amor para recomeçar, né, Thaís? Por que a gente trouxe essa música? Porque basicamente é o seguinte, uma pessoa que ri de tudo, que acha graça em tudo, na realidade está escondendo um desespero, né? Então, assim, essa busca de felicidade desenfreada, essa coisa a rede social tem muito disso. Às vezes ali do grupo de amigos que tem alguém que ri de tudo, que está sempre felizão, você nunca vê a pessoa nem com uma expressão neutra, pode saber que tem alguma coisa errada ali. Pode passar. Procura da felicidade. Ali a gente tem um termo da filosofia que é hedonismo. Mas assim, se a gente for tratar ele de uma forma mais leiga, mais tranquila, ele seria busca de prazeres imediatos. O que seriam prazeres imediatos? Quem já tomou uma cervejinha para relaxar? Algum de vocês fuma? Ninguém? Ok, temos duas fumantes ali, né? Então, a gente às vezes procura esses prazeres imediatos para aliviar uma ansiedade, né? Às vezes você chega cansado do trabalho ali, vai na geladeira, pega uma cervejinha, né? Uma latinha ali, toma e dá aquela baixada. Só que esses prazeres imediatos, a gente tem que tomar cuidado com eles. Porque se a gente fizer isso com muita frequência e com muita quantidade, igual no caso da bebida e do cigarro, né, a bebida pode fazer a gente adquirir uma adicção com ela e o cigarro também. Né? Então a gente pode lançar a mão, mas não pode abusar. Né? A eudamônia, que é a felicidade verdadeira. Aqui vai entrar mais na parte da Thaís. Mas basicamente seria conhecer as suas virtudes, né, as suas potencialidades e viver de acordo com o que você acredita. Foi basicamente o que eu falei no início da palestra. A felicidade é uma busca individual, como o meu amigo bem pôs ali, mas será que ela depende só da gente? Pois é, essa pergunta quem vai responder é a Thaís. Boa noite, de novo. Vocês viram que comparar com um psicólogo mais antigo é complicado para mim, né? Ela tem bem mais. Brincadeiras à parte. Mas eu tenho quanto tempo de palestra aqui ainda? Até que horas que é? 8h20? Mais 10 minutos? Seria isso? Tá. Então vamos lá. Pode passar, Cléia. A pergunta da Cléia é: será que a felicidade é simplesmente individual ou é uma conexão comigo e com o outro? E é isso que a gente vai tentar entender aí, né? O tema da minha parte é florescimento. Parece uma palavra meio breguinha, mas vocês vão entender o porquê. E fala sobre bem-estar subjetivo. Eu queria que vocês guardassem a palavra subjetivo. Como é que isso é mensurável, né? Como é que a ciência mensura o bem-estar? Ela constitui o PERMA, que é um acrônimo em inglês, e eu vou passar rapidamente por cada um. E o objetivo é aumentar o florescimento, aumentar o PERMA, seria isso. O que seria o PERMA? Né? É um acrônimo, como eu falei, acrônimo é você pegar a primeira palavra, está em inglês, e a gente vai falar em português, porque eu não falo inglês. E
primeiro, emoções positivas. Como a gente falou, a Cléia falou, não tem como a gente viver o tempo todo feliz. Então, a gente vai ter emoções negativas. Mas o que a gente tem que fazer para ter um bem-estar subjetivo? Vivenciar experiências legais, experiências positivas, para que as emoções positivas sejam maiores do que as negativas. Se a gente viver no mar de emoções negativas, a gente pode cair em depressão, ansiedade. Então, a gente vai perceber que muito é ativo da nossa parte nessa questão. O segundo é engajamento. O que é ser engajado? Engajado é eu participar de algo que não é obrigatório. Por exemplo, o Projeto Sol. Vocês estão aqui por um propósito, por um objetivo, mas ninguém é obrigado. Mas por fazer parte da minha vida, da parte da vida de vocês, vocês se obrigam a vir aqui para se sentir bem. Então, um movimento mesmo ativo, eu me engajo em algo que não é obrigatório. O terceiro são relacionamentos saudáveis. Relacionar por relacionar não aumenta o nosso bem-estar, né? Tem muitas pessoas que se relacionam num relacionamento tóxico, num relacionamento abusivo, e na verdade, ao invés de florescer, ela vai murchar. O quarto é significado. Qual o significado eu tenho na minha vida? Para que eu nasci? Por que eu estou aqui? Qual é o meu objetivo na vida? E o último é realizações. Aquilo que eu proponho fazer, eu consigo cumprir? Ou eu me frustro todas as vezes que eu tento realizar algo? Eu tenho colocado metas baixas, metas pequenas, ou eu tenho tentado algo muito além daquilo que eu consigo e me frustro sempre. E aí, lá no comecinho, vocês receberam uma florzinha? Vocês perceberam que cada florzinha tem uma cor diferente? E está bem manual, não é porque a psicóloga aqui é pobre não, porque foi feito assim, de verdade, com um propósito. A gente fez manual, a gente coloriu de lápis de cor diferente, porque mesmo que você senta perto de alguém da mesma cor, com duas florzinhas verdes, por exemplo, na hora de colorir, vai ter nuances diferentes, né? Vai ter falhas. Quando a gente fala de florescimento, a gente fala de ser uma semente, essa é a ideia. E essa semente ela precisa se quebrar para que aquele potencial da semente venha florescer. Essa é a ideia da florzinha. Por isso que a gente fez uma florzinha para cada um. E a gente cortou uma por uma na tesoura. Tem defeitos para falar que o nosso florescimento, o nosso crescimento, ele é subjetivo. Então, comparar de forma negativa não é legal, como a Cléia falou. Comparar para crescer é legal. E também para entender que nós somos limitados. Pode passar, Cléia. Tá, mas a felicidade, ela é individual e ela tem conexões também. Mas o que depende de mim? Né? Se felicidade por felicidade não muda a minha vida por si só, o que me traz, então, um bem-estar subjetivo? É isso que a gente vai falar. E a gente vai passar por virtudes, forças pessoais, talentos, pontos fortes e habilidades. Quando a gente fala de virtude e forças pessoais, a gente tem que pensar sobre a questão de o que eu tenho de valor na minha vida e o que é valioso como ético, moral, o que eu carrego na minha vida de uma forma que traz para mim algo de valor. Por exemplo, se eu tiver 100 mil reais na minha conta, eu sou feliz? Não. Não? Eu sou. Pode me dar. Só que eu vou estar muito feliz. Mas se eu peguei 100 mil reais da conta de alguém e roubei, isso é legal? Então o bem-estar ele é subjetivo e ele parte pelos valores e virtudes que eu tenho. Se eu tenho clareza de quais são os meus valores e minhas virtudes, eu vou ter um comportamento dentro daquilo. Então, quando a gente fala de traços individuais positivos, a gente fala de autoconhecimento. Você se conhece?
Você sabe por onde você caminha? Quais são os seus princípios? Quais são a sua ética, as suas virtudes? Talentos, pontos fortes e habilidades. E aí eu vou falar rapidamente sobre uma analogia. Se a gente pedir para o peixe subir numa árvore, ele vai subir? Eu pelo menos nunca vi, né? Se vocês viram, depois vocês me mostram. Então, o que eu quero dizer com isso? Adianta eu tentar fazer algo que eu não fui chamada para fazer? Que eu não fui criada para fazer? Que eu não fui constituída para fazer? Eu posso até fazer se eu me esmerar, se eu procurar melhorar, mas eu não vou fazer com excelência. Por quê? Porque os talentos são inatos. Aquilo que você nasceu para fazer, aquilo que você foi constituído para fazer, aquilo você faz de forma fácil, aquilo você aprende de forma fácil e você precisa se esforçar minimamente. Mas se eu sou colocada, por exemplo, numa empresa onde eu não tenho chamado para aquilo, não quero fazer aquilo, aquilo não me chama atenção, eu posso fazer porque eu preciso de dinheiro. Mas eu estou no lugar errado e eu não vou fazer com excelência. E às vezes eu tiro o lugar de uma pessoa que faria aquilo com excelência. Então, talento, a gente precisa conhecer quais os nossos talentos. E o que são pontos fortes e habilidades? É quando eu associo talento, mais técnica, mais conhecimento, e aí eu tenho um ponto forte. Aí fica uma questão. Vocês sabem quais são os pontos fortes e os pontos fracos de vocês? Vocês têm caminhado dentro dos pontos fortes e os pontos fracos de vocês? Vocês têm fortalecido os pontos fortes e tentado viver uma vida dentro do propósito? Essa é a questão. Pode passar? E se felicidade é algo individual, mas também conexão, como foi falado, os relacionamentos são importantíssimos. Eu tenho uma analogia que tinha porcos espinhos, num país muito frio, e eles tinham duas opções: ou eles viviam separados e morriam congelados, ou eles se aproximavam e o calor humano os aquecia. Só que se eles se aproximassem demais, o que ia acontecer? O espinho ia matar um outro. E aí, qual a opção que eles tinham? Eles poderiam chegar mais perto possível, sem que o espinho afetasse o outro. O que eu quero dizer com isso? Relacionamento é isso. Se eu me conheço, se eu sei quais são os meus potenciais, quais são os meus pontos fracos, quem eu sou, meu autoconhecimento, eu coloco limite. Eu sei até onde eu vou e eu sei até onde o outro pode vir. Então, assim, eu gosto muito dessa analogia e vou contar outra, só para fechar mesmo, para a gente fechando, que muitas vezes a gente se vê como um elefante de circo. Quem já foi em circo aqui? Hoje em dia é proibido ter animal no circo, mas quando eu era criança, a gente montava no circo, a gente via aquele elefante grande, né? Mas carregado por uma cordinha e amarrado numa cadeira, num banquinho. E a gente pensava assim, nossa, forte, por que ele não se solta dali, né? Essa analogia não é minha, tá, gente? É alguém que escreveu e eu gosto de usar muito na clínica. Por que ele não sai daqui? Por que ele não se solta? Será que ele não sabe a força que ele tem? Não. E por que ele não sabe? Exatamente. Ele tentou 1, 2, 1000 vezes quando ele era pequenininho, que ele não tinha força. Falaram com ele que ele não podia sair de lá, né? E aí o que acontece? Ele tentou até desistir. Um dia ele desistiu. E o que você tem desistido? Você já pensou sobre isso? O que falaram para você quando você era pequenininho que você acreditou até hoje? O que falaram para você que você não pode fazer? Você já pensou sobre isso? Então, quando a gente fala de felicidade e bem-estar, a gente fala de autoconhecimento, a gente fala de se entender e a gente fala de romper aquilo que foi colocado em nós que não é verdadeiro. E felicidade e bem-estar, cientificamente falando, 50% é genético, respondendo
né, o que foi falado, 10% são circunstâncias externas e 40% são atividades intencionais. 40% é nossa responsabilidade. Pode passar, Cléia. E o que são atividades intencionais? É aquilo que eu faço de forma intencional para que eu possa me sentir bem. Então, se o bem-estar é subjetivo, como eu pedi para vocês lembrarem, muito depende de nós. Não depende só de nós, mas a nossa responsabilidade de fazer isso. Então, nós temos aí um controle sobre os 40% do gráfico da felicidade. Não é pouco. Vocês estão aqui, vocês estão proporcionando o bem-estar subjetivo, né? Ninguém está aqui numa segunda-feira à toa, né? Então, pode passar, Cléia. E aí eu vou citar rapidamente, fechando, como a gente faz isso? Praticar a gratidão de pensamentos positivos, não positividade tóxica. Investir nas relações sociais, nos relacionamentos. Administrar o estresse, a diversidade e o trauma. Viver o presente, não ficar no passado, porque traz depressão. Não viver o futuro, porque traz ansiedade, mas viver o aqui e agora. Porque se eu vivo lá ou se eu vivo lá na frente, eu não vivo hoje, né? Comprometer-se com os seus objetivos, aquilo que você propõe a fazer, né? Desistir por quê? Vamos perseverar nisso daí. Cuidar do corpo, da alma e para quem acredita no espírito também. Pode passar, Cléia. E aí, como fechamento mesmo, como fazer isso de forma prática? Expressar gratidão, cultivar o otimismo, evitar ruminar e fazer comparações sociais negativas. Se for para comparar, é para ter exemplo e para crescer. Praticar a cortesia, cultivar relacionamentos, estratégias de superação de dificuldades. Todo mundo tem dificuldade, então como que a gente vai criar isso? Perdoar e ser perdoado, né? O auto-perdão é muito importante. Desfrutar das alegrias da vida, estabelecer e alcançar metas, práticas espirituais e cuidar do corpo, que é a meditação, o esporte e etc. Tem um vídeo? Eu tenho aí... Eu tenho 3 minutinhos para passar um vídeo. Eu vou passar um videozinho, gente, que fala do florescimento. Eu tive que correr um pouquinho, porque quando a gente prepara algo muito grande, né? Assim, no intuito de querer mesmo compartilhar, mas o tempo ruge. Mas eu acredito que vocês tenham entendido. E a Cléia vai passar aí para mim, por favor. E guardem suas florzinhas com vocês.
queria agradecer. Depois, se vocês quiserem pegar nossos contatos, a gente passa também, tá? Obrigada. Nós te agradecemos imensamente a você, a CREF, por terem aceitado o convite. Obrigado.